Ela ficou trancada com o CEO pouco antes do casamento dele, e sem perceber deixou escapar: "Eu queria que fosse comigo." O sol de março batia forte nas janelas do edifício comercial da Faria Lima, criando reflexos dourados nos vidros espelhados. Sofia Mendoza ajustou os óculos sobre o nariz, enquanto observava o movimento frenético do escritório da Almeida em Associados. Era sábado, mas o burburinho era incomum. Todos sabiam que hoje era o grande dia. "Sofia, você viu os projetos da nova vila?" perguntou Carla, sua colega de equipe, aproximando-se da mesa com uma pilha de plantas arquitetônicas. "Estão na gaveta do meio, pasta azul", respondeu Sofia, sem tirar os olhos da tela do computador. Ela finalizava os últimos detalhes do projeto residencial que Rafael havia solicitado na sexta-feira, mesmo sabendo que ele provavelmente não teria tempo de revisar antes de segunda-feira. Carla franziu o rosto. "Sofia, você sabe que ele não vai olhar isso hoje, né? Hoje é o casamento dele." Sofia sentiu o estômago dar um nó, como sempre acontecia quando alguém mencionava o assunto. Há 3 meses que toda a empresa falava apenas sobre isso: o casamento do século entre Rafael Almeida, o CEO da construtora, e Isabela Monteiro, filha do dono da Monteiro Investimentos. Uma união que, segundo as revistas de negócios, consolidaria um dos maiores impérios imobiliários do país. "Eu sei", murmurou Sofia, salvando o arquivo. "Só quero deixar tudo pronto. Você deveria estar se arrumando para a cerimônia. Todos os funcionários foram convidados, lembra?" Sofia olhou para o vestido azul marinho pendurado no encosto da cadeira. Tinha comprado especialmente para a ocasião, gastando quase um salário inteiro em algo que usaria apenas uma vez, para ver o homem que amava se casar com outra mulher. "Ainda tenho tempo", mentiu Sofia. A cerimônia começaria às 16 na Igreja do Rosário, nos Jardins, e já passava das 14h30. O elevador se abriu com um ding suave e Rafael Almeida emergiu como sempre, impecável, determinado, irradiando aquela confiança natural que fazia o coração de Sofia disparar. Ele vestia um smoking azul marinho perfeitamente ajustado, o cabelo castanho penteado para trás, e carregava uma expressão tensa que Sofia aprendeu a reconhecer ao longo dos 3 anos trabalhando para ele. "Boa tarde, pessoal", disse Rafael, caminhando rapidamente em direção à sua sala. "Sofia, preciso dos contratos da construtora Mendes. Estão no meu cofre?" Sofia se levantou imediatamente. "Sim, senhor. Eu pego para o senhor." "Não, eu mesmo vou. Você sabe a combinação?" "Sei, sim." Rafael parou na porta de sua sala, olhando para ela com aqueles olhos castanhos que sempre a deixavam nervosa. "Então venha comigo. Preciso de alguns documentos específicos." Sofia seguiu Rafael até a sala dele, tentando ignorar os olhares curiosos dos colegas. A sala tinha uma vista privilegiada da cidade, com estantes cheias de livros de arquitetura e engenharia e algumas maquetes de projetos importantes espalhadas pela mesa de reuniões. "Sr. Almeida", começou Sofia enquanto ele procurava as chaves do cofre, "o senhor não deveria estar se preparando para hoje?" Rafael parou o que estava fazendo e olhou para ela. Por um momento, Sofia viu algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. "Sofia, você trabalha comigo há quanto tempo?" 3 anos, senhor. "E em todo esse tempo, quando eu precisei de algo importante, você estava aqui?" "Sempre tentei estar disponível." Rafael assentiu lentamente. "Por isso estou aqui. Preciso resolver algumas questões antes da cerimônia." Eles se dirigiram até o cofre, uma estrutura robusta instalada atrás de um quadro na parede. Sofia digitou a combinação que havia memorizado há 2 anos, quando Rafael começou a confiar plenamente em seu trabalho. As portas do cofre se abriram com um clique suave, revelando pastas organizadas meticulosamente e alguns documentos importantes. Rafael começou a procurar entre os papéis, enquanto Sofia aguardava em pé, observando o perfil concentrado dele. "Aqui está", murmurou Rafael, retirando uma pasta marrom. "Os contratos de fusão com a Monteiro Investimentos. Preciso revisar uma cláusula antes de assinar definitivamente." Sofia sentiu um aperto no peito. Até nos últimos momentos antes do casamento, tudo girava em torno dos negócios. "Sr. Almeida, posso fazer uma pergunta pessoal?" Rafael levantou os olhos dos documentos. "Claro. O senhor está feliz?" A pergunta saiu antes que Sofia pudesse se controlar.
Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, o papel tremulando levemente em suas mãos. Felicidade é um conceito relativo, Sofia. Às vezes fazemos escolhas baseadas no que é melhor para todos os envolvidos. Mas e o que é melhor para o Senhor? Antes que Rafael pudesse responder, um estrondo ecoou pelo prédio. As luzes piscaram, e um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Sofia olhou ao redor confusa. "O que foi isso?" perguntou ela. Rafael guardou rapidamente os documentos na pasta e se dirigiu à porta da sala. "Provavelmente algum problema elétrico. Vamos embora." Eles caminharam pelo corredor em direção aos elevadores. O prédio estava estranhamente silencioso. Os poucos funcionários que trabalhavam no sábado pareciam ter saído durante a conversa deles. Sofia olhou para o relógio. 15h15. Rafael tinha menos de 1 hora para chegar à igreja. "Senhor Almeida, o senhor não deveria pegar um táxi? O trânsito até os jardins..." "Eu sei, Sofia. Só preciso descer e pegar o carro." Rafael apertou o botão do elevador e as portas se abriram imediatamente. Eles entraram juntos, e Sofia notou como o espaço pequeno fazia com que o perfume masculino dele ficasse mais evidente. Uma fragrância amadeirada que ela havia aprendido a associar com segurança e profissionalismo. Rafael apertou o botão do térreo. As portas se fecharam com um som suave e o elevador começou a descer. Primeiro andar, térreo. Mas então, uma sacudida brusca fez ambos se desequilibrarem. "O quê?" Sofia se segurou no corrimão lateral. O elevador parou abruptamente entre o primeiro andar e o térreo. As luzes piscaram novamente e depois se estabilizaram em uma iluminação de emergência mais fraca. Rafael apertou várias vezes o botão do térreo, depois tentou o botão de emergência. Nada aconteceu. Ele pegou o telefone de emergência do elevador e discou. "Alô? Estamos presos no elevador do edifício Faria Lima Center, Torre A." Pausa. "Como assim? Não há previsão? É uma emergência." Outra pausa mais longa. "Entendo. Obrigado." Rafael desligou o telefone e se virou para Sofia, que o observava com preocupação. "E então?" perguntou ela, embora já soubesse a resposta pela expressão dele. "Teve um problema na rede elétrica da região. A equipe técnica está tentando resolver, mas não há previsão de quando o elevador voltará a funcionar." Sofia olhou para o relógio no pulso. 15h25. "Senhor Almeida, a cerimônia..." "Eu sei, Sofia." Rafael passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito pela primeira vez que Sofia podia lembrar. "Eu sei." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, a realidade da situação pesando sobre ambos. Rafael tirou o celular do bolso e discou um número. "Isabela, sou eu, temos um problema." Ele explicou rapidamente a situação, sua voz mantendo um tom profissional mesmo nas circunstâncias pessoais. "Sim, estou tentando resolver. Não se preocupe com os convidados. Só aguarde um pouco, está bem?" Quando desligou, Sofia viu que suas mãos tremiam ligeiramente. "Ela ficou muito nervosa?" perguntou Sofia, sem conseguir conter a curiosidade. Rafael encostou-se na parede do elevador. "Isabela não costuma demonstrar nervosismo. Ela é muito controlada." Sofia assentiu, sem saber o que dizer. Eles estavam presos em um espaço de 2 metros quadrados, e ela podia sentir a tensão emanando de Rafael como calor. "Senhor Almeida", disse Sofia suavemente, "o senhor quer que eu tente ligar para alguém? Para a administração do prédio ou... Já tentei todos os contatos que tenho." Rafael olhou para ela, e Sofia viu algo que nunca havia visto antes em seus olhos. Vulnerabilidade genuína. "Sofia, posso te fazer uma pergunta pessoal também?" "Claro. Em todos esses anos trabalhando aqui, você já sentiu que estava no lugar errado na hora errada?" Sofia sentiu o coração acelerar. "Como assim?" "Como se o destino estivesse tentando te dizer alguma coisa." Sofia sentiu as palavras de Rafael ecoarem no pequeno espaço do elevador. O destino tentando dizer alguma coisa. Ela olhou para ele, vendo como a luz de emergência criava sombras suaves em seu rosto, destacando a tensão em sua mandíbula. Sofia hesitou, brincando nervosamente com a alça da bolsa. "Às vezes, sinto que estou exatamente onde deveria estar, mas na situação errada." Rafael a estudou com atenção. "O que você quer dizer?" Sofia respirou fundo. Depois de 3 anos guardando seus sentimentos, talvez fosse hora de pelo menos ser honesta sobre outras coisas.
Eu amo meu trabalho, Sr. Almeida. Amo a arquitetura, amo os projetos que desenvolvemos. Mas às vezes, ela parou procurando as palavras certas. Às vezes sinto que estou vivendo apenas a metade da vida que eu poderia viver. Rafael assentiu lentamente. Eu entendo perfeitamente. O senhor entende? Sofia, posso te contar algo que nunca contei para ninguém? Ela sentiu o coração disparar. Se o senhor quiser. Rafael se ajeitou contra a parede do elevador, olhando para o teto. Quando eu era criança, meu pai sempre dizia que eu deveria me casar com alguém que fortalecesse os negócios da família. Não por amor, mas por estratégia. E eu sempre achei que isso era antiquado, ultrapassado. E agora? Agora estou prestes a fazer exatamente isso. Ele olhou diretamente para ela. Isabela é uma mulher maravilhosa, inteligente, da melhor família. É a escolha perfeita no papel. Mas, Sofia segurou a respiração. Mas, quando acordo de manhã, não sinto aquela ansiedade boa de ver alguém que amo. Quando chego em casa à noite, não sinto aquela sensação de completude por estar com a pessoa certa. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Sr. Almeida, Rafael. Ele a interrompeu suavemente. Aqui neste elevador pode me chamar de Rafael. Rafael, ela repetiu, gostando de como o nome soava em seus lábios. Por que está me contando isso? Rafael ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para as mãos. Porque você é a única pessoa que realmente me conhece. Em 3 anos, você aprendeu como eu gosto do café, como organizo meus documentos, como fico quando estou estressado. Você sabe quando preciso de espaço e quando preciso de apoio. Isso é meu trabalho. É mais do que trabalho, Sofia. E nós dois sabemos disso. O coração de Sofia batia tão forte que ela tinha certeza de que Rafael podia ouvi-lo. Ela olhou para o relógio. 15h45. Rafael, a cerimônia vai começar em 15 minutos. Ele suspirou profundamente. Sofia, posso te fazer mais uma pergunta? Pode. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida hoje, o que seria? Sofia sentiu que chegara a um ponto sem volta. Ela podia continuar fingindo, continuar escondendo, ou podia ser honesta pela primeira vez em 3 anos. Eu mudaria o fato de nunca ter tido coragem de te dizer que te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia podia ouvir apenas o zumbido baixo da iluminação de emergência e os batimentos do próprio coração. Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Sofia... Desculpa, ela disse rapidamente, as palavras saindo em uma torrente nervosa. Eu não deveria ter falado isso. Não hoje. Não quando você está prestes a se casar. Eu precisava dizer. Depois de 3 anos guardando isso, eu precisava... Sofia, pare. Rafael se aproximou dela no pequeno espaço. Olhe para mim. Ela levantou os olhos encontrando os dele. Havia algo diferente ali. Uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Você acha que eu não sabia? O quê? Você acha que em 3 anos eu não percebi a forma como você me olha? A maneira como você sempre encontra uma desculpa para trabalhar até mais tarde quando eu estou no escritório? Como você memoriza cada detalhe das minhas preferências? Sofia sentiu o rosto queimar de vergonha. Eu tentei esconder... E você acha que não foi recíproco? Agora, foi a vez de Sofia ficar em silêncio. Sofia, por que você acha que eu sempre encontro motivos para te chamar para reuniões particulares? Por que confio apenas em você com os documentos mais importantes? Por que, quando tenho um dia difícil, sua presença é a única coisa que me acalma? As palavras de Rafael ecoaram no elevador como uma confissão que mudou instantaneamente o ar entre eles. Sofia sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. E não era apenas por causa do elevador quebrado. Você está dizendo que... Ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. Rafael se aproximou mais, até que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Estou dizendo que estes foram os 3 anos mais difíceis da minha vida, porque todos os dias eu preciso fingir que você é apenas minha funcionária, quando na verdade você é a pessoa mais importante da minha vida. Sofia sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Então por que você vai se casar com ela? Porque é o que se espera de mim. Porque é o que vai salvar a empresa da minha família. Porque é o que é certo no papel. Rafael passou a mão pelo rosto frustrado. E por que eu nunca tive certeza se você sentia o mesmo?
Rafael, Sofia tentou falar, mas ele continuou. Você sabe quantas vezes eu fiquei na minha sala, depois que todos iam embora, só para ter uma desculpa de falar com você enquanto você terminava seus projetos? Quantas vezes eu inventei reuniões só para ter alguns minutos sozinho com você? Eu pensei que você só confiava no meu trabalho. Eu confio em muito mais do que isso. Rafael estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto dela, secando uma lágrima com o polegar. Sofia, você é a pessoa mais genuína, mais inteligente e mais carinhosa que eu conheço. Quando estou com você, eu sou apenas Rafael, não o CEO, não o herdeiro da família Almeida. Sou apenas eu. Sofia fechou os olhos, apoiando-se no toque dele. Mas você vai se casar em... Ela olhou para o relógio. Em 5 minutos. Eu sei. A voz de Rafael estava rouca de emoção. E toda a empresa, toda a sua família, todos os convidados estão esperando. Eu sei. Rafael, o que nós vamos fazer? Ele retirou a mão do rosto dela e voltou a se apoiar na parede do elevador. O telefone dele tocou. Era a Isabela novamente. Alô? Sofia podia ouvir a voz tensa de Isabela, mesmo através do telefone. Rafael, são 16 horas. A cerimônia deveria ter começado. O padre está perguntando o que aconteceu e meu pai está ficando furioso. Isabela, eu expliquei a situação. Estou preso no elevador. Você não pode descer pela escada? Rafael olhou para Sofia. Isabela, vou tentar. Me dá mais alguns minutos. Rafael, se você não aparecer logo, meu pai vai cancelar não só o casamento, mas também a fusão entre as empresas. Você entende o que isso significa? Eu entendo. Estou fazendo o possível. Quando desligou, Rafael ficou olhando para o telefone em suas mãos. A escada? Perguntou Sofia. A escada de emergência. Eu havia esquecido. Rafael se dirigiu ao painel do elevador e encontrou o botão de abertura manual da porta. Se eu forçar a abertura aqui, conseguimos sair. Sofia sentiu um nó no estômago. Se eles saíssem, Rafael iria direto para a igreja, se casaria com Isabela e tudo voltaria a ser como antes. Pior, agora ela sabia que ele sentia o mesmo, mas isso não mudava nada. Rafael, espera! Ele parou com a mão no painel. O que foi? Antes de sairmos daqui, eu preciso te dizer uma coisa. Sofia, por favor, só me deixa falar. Rafael se virou para ela. Eu sei que você tem responsabilidades, que tem expectativas sobre você, que este casamento significa muito para sua empresa e sua família. Sofia respirou fundo. Mas eu também sei que você tem direito à felicidade. E se existe uma pequena chance de que você possa ser feliz de verdade, você deveria considerar isso. Sofia, não é tão simples assim. Eu sei que não é. Mas, Rafael, olha para mim. Ela segurou as mãos dele. Depois que você sair daqui, depois que se casar, nós nunca mais vamos poder ter uma conversa como esta. Nunca mais vamos poder ser honestos sobre o que sentimos. Então, eu preciso te dizer, eu te amo. Não como funcionária, não como admiração profissional. Eu te amo como mulher ama um homem. E se você se casar hoje, eu vou respeitar isso, mas eu nunca vou conseguir continuar trabalhando aqui, fingindo que esta conversa não aconteceu. Rafael a puxou para mais perto. E se eu disser que te amo também? E se eu disser que a única razão pela qual consegui suportar estes 3 anos foi porque você estava lá? Então eu diria que você precisa fazer uma escolha. E eu diria que, seja qual for sua escolha, eu vou entender. Rafael olhou nos olhos dela por um longo momento. Então, lentamente, ele aproximou o rosto do dela. Sofia, eu queria que fosse você. O quê? Eu queria que fosse você esperando por mim na igreja. Queria que fosse você usando o vestido branco. Queria que fosse você com quem eu vou dividir o resto da minha vida. E então ele a beijou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se Rafael ainda não acreditasse que estava realmente acontecendo. Mas então Sofia respondeu, apoiando as mãos no peito dele, e a hesitação desapareceu. 3 anos de sentimentos reprimidos, de olhares furtivos, de conversas profissionais que escondiam uma conexão muito mais profunda. Tudo se cristalizou naquele momento. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou a testa na dela, fechando os olhos. Deus, Sofia, o que nós vamos fazer? Antes que ela pudesse responder, o telefone de Rafael tocou novamente. Desta vez, não era Isabela.
Era um número que Sofia reconheceu como sendo do escritório. Alô, Sr. Almeida. Aqui é o Marcos da segurança. Conseguimos contato com a empresa do elevador. Eles vão conseguir reativar o sistema em cerca de 15 minutos. 15 minutos? Rafael olhou para o relógio. Marcos, já passou das 16 horas. Sim, senhor. Desculpe o transtorno. O senhor quer que eu chame o corpo de bombeiros para fazer um resgate pela escada? Rafael olhou para Sofia, que ainda estava processando o que havia acabado de acontecer entre eles. Não, Marcos. 15 minutos está bom. Mas, senhor, não era hoje o seu casamento? Obrigado, Marcos. 15 minutos. Rafael desligou e guardou o telefone. Sofia o observava com uma mistura de confusão e esperança. Por que você não pediu para ele chamar os bombeiros? Rafael se apoiou na parede do elevador, passando as mãos pelos cabelos. Porque eu preciso de mais alguns minutos para pensar. Rafael, já passou das 16 horas. A cerimônia deveria ter começado. Eu sei. Ele olhou para ela. Sofia, se eu sair deste elevador agora e for direto para a igreja, eu vou me casar com Isabela. E nós dois vamos ter que fingir que esta conversa nunca aconteceu. E se você não for? Se eu não for, vou decepcionar minha família. Vou quebrar um acordo de negócios importante e vou magoar uma mulher que não merece isso. Sofia sentiu o coração apertar. Mas você vai ser feliz? Com você? Rafael sorriu tristemente. Sofia, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Então por que isso parece tão impossível? Rafael suspirou. Porque não é só sobre nós. Isabela planejou este casamento por 8 meses. Minha mãe convidou 300 pessoas. O padre está esperando. A empresa do meu pai vai ter sérios problemas financeiros se a fusão não acontecer. Sofia assentiu, tentando entender a complexidade da situação. E se você pudesse resolver os problemas da empresa de outra forma? Como? Não sei. Você é um dos empresários mais brilhantes de São Paulo. Deve haver outras maneiras de salvar o negócio. Rafael a olhou com atenção. Você realmente acredita isso? Eu trabalho com você há 3 anos, Rafael. Eu vi você resolver problemas que pareciam impossíveis. Eu vi você transformar projetos fracassados em sucessos. Eu acredito que você pode encontrar uma solução. O telefone de Rafael tocou novamente. Desta vez, era um número diferente. Alô? Rafael, meu filho. Onde você está? Era a voz de seu pai, Dr. Roberto Almeida. Pai, eu expliquei para a Isabela. Estou preso no elevador do escritório. Rafael, o Sr. Monteiro está falando em cancelar tudo. Ele diz que não pode esperar mais. Pai, são apenas alguns minutos. Meu filho, você entende o que está em jogo aqui? Se este casamento não acontecer, se a fusão não se concretizar, nós vamos ter que vender a empresa. 50 anos de trabalho da nossa família, Rafael. Sofia viu a expressão de Rafael se fechar, o peso da responsabilidade voltando a seus ombros. Eu entendo, pai. Então o que você quer que eu diga para o senhor? Monteiro? Rafael olhou para Sofia, que tentava parecer forte, apesar de sentir o coração se despedaçar. Diga para ele que eu estou chegando. Quando desligou, o silêncio no elevador era opressor. Então é isso? Perguntou Sofia, a voz quase um sussurro. Sofia. Não, está tudo bem. Ela se afastou dele, apoiando-se na parede oposta. Eu entendo. Você tem responsabilidades. Não é que eu não te amo. Eu sei. Sofia forçou um sorriso. E eu também entendo que o amor nem sempre é suficiente. Rafael se aproximou dela novamente. Sofia, olha para mim. Ela relutantemente levantou os olhos. Se existisse uma forma, qualquer forma, de eu estar com você sem destruir a vida de outras pessoas, eu escolheria você. Sempre. Mas não existe. Não. A voz dele estava carregada de tristeza. Não existe. Nesse momento, um barulho mecânico ecoou pelo elevador e as luzes normais se acenderam. O elevador deu uma pequena sacudida e começou a se mover. O elevador desceu lentamente até o térreo, cada andar que passavam parecendo marcar o fim daqueles momentos únicos entre eles. Sofia olhava para os números decrescentes no display, sentindo como se estivesse vendo sua felicidade desaparecer andar por andar. Sofia, Rafael disse quando chegaram ao primeiro andar. Sim, eu quero que você saiba que estes foram os 15 minutos mais importantes da minha vida. Ela assentiu, não confiando na própria voz para responder. O elevador chegou ao térreo com um suave ding,
e as portas se abriram revelando o saguão vazio do prédio. Lá fora, através das portas de vidro, Sofia podia ver o carro de Rafael estacionado na frente, um BMW preto que o motorista havia deixado ali para que ele pudesse ir direto para a igreja. Eles saíram do elevador juntos, e Rafael imediatamente pegou o telefone para ligar para Isabela. Isabela, sou eu. Acabei de sair do prédio. Estou indo para aí agora. Pausa. Sim, eu sei que está atrasado. Desculpe. 20 minutos no máximo. Quando desligou, ele se virou para Sofia. Sofia, sobre o que conversamos lá em cima. Não se preocupe, Rafael. Foi apenas um momento fora da realidade. Amanhã tudo volta ao normal. Não vai voltar ao normal. Pelo menos não para mim. Sofia sentiu lágrimas se formarem novamente em seus olhos. Para mim também não. Rafael deu um passo em direção a ela, como se fosse abraçá-la, mas então parou. Sofia, eu... Vai! Ela o interrompeu gentilmente. Eles estão esperando por você. Rafael assentiu lentamente. Pegou a pasta de documentos que havia deixado cair durante o tempo no elevador e se dirigiu para a porta. Na porta, ele parou e se virou. Sofia? Sim? Você vai continuar trabalhando na empresa? A pergunta que ela temia. Sofia sabia que não conseguiria enfrentar Rafael todos os dias, sabendo o que sabiam agora, sabendo o que poderiam ter tido. Eu não sei, respondeu honestamente. Rafael assentiu, compreendendo. Seja qual for sua decisão, você sempre terá minha recomendação e meu apoio para qualquer coisa que quiser fazer. Obrigada. Ele ficou parado por mais alguns segundos, como se quisesse dizer algo mais. Então, finalmente saiu pela porta. Sofia o viu através do vidro, caminhando rapidamente até o carro. O motorista, que estava esperando, abriu a porta traseira imediatamente. Rafael entrou no carro, e Sofia viu quando ele olhou uma última vez em direção ao prédio antes do carro partir. Quando o BMW desapareceu na esquina, Sofia finalmente deixou as lágrimas caírem livremente. Ela se deixou escorregar pela parede do saguão até ficar sentada no chão, abraçando os joelhos. Era estranho como 15 minutos podiam mudar uma vida inteira. 15 minutos atrás, ela era apenas uma funcionária apaixonada secretamente pelo chefe. Agora, ela era uma mulher que havia confessado seu amor e descoberto que era correspondida, mas que nunca poderia estar com a pessoa que amava. Sofia ficou ali por alguns minutos, permitindo-se sentir a dor. Então, lentamente, se levantou e voltou para o elevador. Precisava pegar suas coisas do escritório e decidir o que faria com sua vida a partir de agora. Quando chegou ao andar da empresa, o local estava vazio e silencioso. Ela se dirigiu à sua mesa e viu o vestido azul marinho ainda pendurado na cadeira. O vestido que havia comprado para ir ao casamento de Rafael. Sofia pegou o vestido e o colocou na sacola. Não precisaria mais dele. Ela ligou o computador e começou a escrever uma carta de demissão. Não conseguiria continuar ali, vendo Rafael todos os dias participando de reuniões, fingindo que nada havia mudado. Seria melhor para ambos se ela fosse embora. Enquanto escrevia, sua mente voltava constantemente para os momentos no elevador. O toque suave de Rafael em seu rosto, o beijo que havia selado 3 anos de sentimentos reprimidos, as palavras "Eu queria que fosse você" ecoando em sua mente. Sofia terminou a carta, a imprimiu e a colocou sobre a mesa de Rafael. Segunda-feira ele encontraria sua demissão junto com os projetos que ela havia terminado. Ela pegou seus pertences pessoais, uma caneca que sua mãe havia dado, algumas fotos, uma pequena planta suculenta, e os colocou em uma caixa de papelão. Antes de sair, Sofia olhou uma última vez para a sala de Rafael através das paredes de vidro. Amanhã à noite, quando ele voltasse da lua de mel, encontraria a carta dela e saberia que aqueles 15 minutos no elevador haviam mudado tudo. Sofia desligou as luzes do escritório e se dirigiu para a porta. No corredor, esperando o elevador, ela olhou para o relógio. 17h30. Neste exato momento, Rafael provavelmente estava dizendo sim para Isabela, selando não apenas o casamento, mas também o fim de qualquer possibilidade para eles. As portas do elevador se abriram. Era o mesmo elevador onde tudo havia começado e terminado. Sofia entrou, apertou o botão do térreo e, quando as portas se fecharam, ela sussurrou para o espaço vazio:
Adeus, Rafael. O apartamento de Sofia no bairro de Vila Madalena estava silencioso na manhã de terça-feira. Apenas o som suave da chuva de junho batendo nas janelas quebrava a quietude. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com seu laptop aberto, revisando os últimos detalhes do projeto de uma casa no interior de São Paulo. Seu terceiro trabalho freelancer desde que saíra da Almeida em Associados. 3 meses. 3 meses desde aquela tarde no elevador que mudou sua vida para sempre. O telefone tocou, interrompendo sua concentração. Era Carla, sua ex-colega de trabalho. Sofia, como você está? Saudades de você aqui no escritório. Oi, Carla. Estou bem, obrigada. Como vão as coisas por aí? Você sabe como é. Muito trabalho, alguns projetos interessantes. Mas não é a mesma coisa sem você. Carla hesitou por um momento. Sofia, posso te contar uma coisa? Sofia sentiu o estômago se contrair. Nos últimos 3 meses, ela havia evitado cuidadosamente qualquer notícia sobre Rafael ou a empresa. O que foi? É sobre o Sr. Almeida. Carla, eu prefiro não... Sofia, por favor, é importante. Sofia suspirou. Está bem. Ele voltou da lua de mel na semana passada, mas alguma coisa está diferente. Ele mal fala com ninguém, fica trancado na sala o tempo todo e, quando precisa de alguma coisa, sempre pergunta onde você está antes de lembrar que você não trabalha mais aqui. Sofia fechou os olhos. Carla. E tem mais. Ontem eu escutei ele falando com o pai dele sobre uns problemas na fusão com a empresa da Isabela. Parece que as coisas não estão indo como esperavam. Isso não é da minha conta. Sofia, você sabe que eu sempre achei que vocês dois tinham uma conexão especial. E depois que você saiu tão de repente, logo no dia do casamento dele... Carla, eu preciso desligar. Tenho uma reunião com um cliente. Sofia, espera. Ele perguntou sobre você. Sofia parou com o dedo sobre o botão de desligar. O que você disse? Ele queria saber como você estava. Se você estava bem, se você havia conseguido outros projetos. Eu disse que você estava trabalhando como freelancer e que parecia estar bem. E o que ele respondeu? Ele só assentiu e voltou para a sala dele. Mas Sofia, ele não parece nada bem. Depois que desligaram, Sofia ficou olhando pela janela, vendo a chuva escorrer pelo vidro. Durante 3 meses ela havia tentado convencer a si mesma de que havia feito a coisa certa ao sair da empresa, que era melhor para ambos seguirem com suas vidas separadas. Mas as noites eram difíceis. Eram nos momentos de silêncio que sua mente voltava inevitavelmente para aquele elevador, para as confissões, para o beijo, para as palavras, eu queria que fosse você. Sofia se forçou a voltar ao trabalho, mas sua concentração estava perdida. Ela fechou o laptop e decidiu sair para caminhar apesar da chuva. Vila Madalena estava movimento mesmo com o tempo ruim. Sofia passou por cafés aconchegantes, lojas de arte, pequenos restaurantes onde ela havia aprendido a almoçar sozinha nos últimos meses. Sua vida estava boa. Ela tinha liberdade, projetos interessantes e estava começando a construir uma reputação sólida como arquiteta independente. Mas havia um vazio que nenhum projeto, nenhuma conquista profissional conseguia preencher. Sofia entrou em uma livraria procurando por alguma distração. Estava folheando um livro sobre arquitetura sustentável quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Sofia! Ela se virou e viu Marina, uma antiga colega da faculdade. Marina? Que surpresa! Sofia, como você está? Soube que você saiu da Almeida em Associados. Saí sim. Agora estou trabalhando por conta própria. Que corajoso! Marina sorriu. Na verdade, estou aqui porque estava procurando justamente por você. Por mim? Trabalho na Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura. Temos um projeto grande que está precisando de uma arquiteta com seu perfil. Habitação social, mas algo inovador. Você teria interesse? Sofia sentiu uma onda de entusiasmo. Claro. Me conta mais. São 100 unidades habitacionais na Zona Sul. O projeto precisa ser sustentável, funcional, mas também bonito. Algo que dê dignidade para as famílias que vão morar lá. Parece exatamente o tipo de projeto que eu adoraria fazer. Ótimo! Você pode vir na prefeitura amanhã para conversarmos melhor? Com certeza. Quando Marina se despediu, Sofia se sentiu animada pela primeira vez em semanas.
Talvez fosse isso que ela precisava, um projeto que realmente fizesse diferença, que desse propósito para sua nova vida. Na manhã seguinte, Sofia se arrumou cuidadosamente para a reunião na prefeitura. Escolheu um blazer azul marinho que sempre lhe dava confiança e prendeu o cabelo em um coque profissional. Olhando-se no espelho, ela viu uma mulher diferente daquela que costumava trabalhar na Almeida em Associados, mais independente, mais forte, mas também carregando uma melancolia que não conseguia esconder completamente. A prefeitura ficava no centro da cidade, e Sofia decidiu ir de metrô. Durante o trajeto, ela revisou mentalmente suas ideias para projetos de habitação social, empolgada com a possibilidade de trabalhar em algo que realmente impactasse a vida das pessoas. A reunião com Marina e a equipe da Secretaria de Planejamento foi excelente. O projeto era ainda mais interessante do que Sofia havia imaginado. Não apenas casas, mas um complexo completo com área de lazer, escola e centro comunitário. Sofia, seu portfólio é impressionante, disse Dr. Carlos Mendonça, o secretário de Planejamento. Especialmente este projeto de revitalização urbana que você fez na Almeida em Associados. É exatamente a visão que precisamos. Obrigada. Eu tenho muitas ideias para a habitação social sustentável. Perfeito. Só há uma questão que precisamos resolver, Marina interveio. Este projeto é uma parceria público-privada. A empresa privada que vai executar a obra já foi selecionada. Sofia assentiu. Sem problemas. Tenho experiência trabalhando com empreiteiras. A empresa é a Almeida em Associados. Sofia sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. A Almeida em Associados? Sim. Eles foram selecionados por causa da experiência em projetos sociais e pela proposta financeira. Você acha que isso seria um problema? Sofia tentou manter a compostura. Posso perguntar quem seria o responsável pelo projeto na empresa? Marina consultou seus papéis. O próprio CEO, Rafael Almeida. Ele está pessoalmente envolvido neste projeto. Sofia ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois de 3 meses evitando qualquer contato com Rafael, o destino os estava colocando novamente no mesmo projeto. Sofia? Dr. Mendonça a observava com preocupação. Há algum problema? Não, ela respondeu tentando soar profissional. Não há problema. Eu conheço o Sr. Almeida. Já trabalhamos juntos antes. Perfeito. Então você já tem experiência com os métodos de trabalho dele. Isso vai facilitar muito o projeto. Marina sorriu. Que coincidência feliz. O Sr. Almeida vem aqui amanhã para discutir os detalhes do cronograma. Que tal marcarmos uma reunião com vocês dois juntos? Sofia sentiu o coração disparar. Claro. Seria muito profissional. Ótimo. Amanhã às 14, então. Sala de reuniões número 3. Quando Sofia saiu da prefeitura, sua mente estava em turbilhão. Ela havia passado 3 meses reconstruindo sua vida, criando uma nova rotina, aprendendo a viver sem ver Rafael todos os dias. E agora, em questão de 24 horas, ela estaria na mesma sala que ele novamente. Sofia decidiu caminhar até em casa em vez de pegar o metrô, precisando de tempo para processar a situação. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas do centro, ela se perguntava como seria vê-lo novamente. Ele ainda usaria aquele perfume amadeirado que ela tinha aprendido a associar com segurança? Ainda teria aquele jeito de passar a mão pelos cabelos quando estava concentrado? E mais importante, como eles conseguiriam trabalhar juntos profissionalmente depois do que havia acontecido naquele elevador? Quando chegou em casa, Sofia se jogou no sofá e ligou para sua melhor amiga, Patrícia. Pat, preciso da sua opinião sobre uma coisa. Claro, querida. O que foi? Sofia contou sobre a reunião na prefeitura e sobre o fato de ter que trabalhar com Rafael novamente. Espera aí, Patrícia a interrompeu. Este é o mesmo Rafael que você disse que estava apaixonada? O mesmo. E ele se casou 3 meses atrás? Se casou. Sofia, você tem certeza de que consegue lidar com isso profissionalmente? Sofia suspirou. Eu não sei, Pat. Mas este projeto é importante. É habitação social. É algo que pode realmente fazer diferença na vida das pessoas. E você não pode arranjar uma desculpa para não participar? Eu poderia, mas, Pat, eu não posso fugir para sempre. Se vou continuar trabalhando como arquiteta em São Paulo, uma hora ou outra eu vou encontrar com ele.
Talvez seja melhor enfrentar isso logo. E se ainda houver sentimentos envolvidos? Então eu vou ter que aprender a lidar com eles. Ele é casado agora, Pat. Ele fez sua escolha. E você fez a sua também, ao sair da empresa. Exato. Tudo bem, então. Mas, Sofia, promete que vai ter cuidado? Você passou 3 meses se recuperando. Não quero ver você se machucar de novo. Eu prometo. Mas quando desligou o telefone, Sofia não tinha tanta certeza assim. Ela olhou para o espelho da sala e viu uma mulher que havia aprendido a ser forte, mas que ainda carregava no olhar a marca daquele amor impossível. Amanhã às 14 horas, ela descobriria se 3 meses foram suficientes para curar um coração partido, ou se alguns sentimentos são fortes demais para serem esquecidos. Sofia acordou na manhã de quinta-feira com um nó no estômago que nem 3 xícaras de café conseguiram desfazer. Ela havia passado a noite pensando no que diria para Rafael, como se comportaria, se conseguiria manter a compostura profissional. Às 13h30, ela estava parada em frente ao prédio da prefeitura, respirando fundo antes de entrar. Usava um conjunto cinza claro, que lhe dava ar de seriedade e competência. Uma armadura profissional para enfrentar o que estava por vir. Marina a recebeu na recepção com um sorriso animado. Sofia, que bom que você chegou cedo. O Sr. Almeida acabou de chegar também. Está na sala de reuniões revisando os documentos do projeto. Sofia assentiu, tentando parecer tranquila. Perfeito. Elas caminharam pelo corredor da prefeitura, passando por várias salas, onde funcionários trabalhavam em meio a pilhas de papéis e plantas arquitetônicas. Sofia tentava se concentrar no ambiente ao redor, em qualquer coisa que não fosse o fato de que, em alguns segundos, estaria face a face com Rafael novamente. Aqui está. Marina parou em frente à porta da sala de reuniões número 3. Pronta? Sofia respirou fundo. Pronta. Marina bateu na porta e a abriu. Senhor, Almeida gostaria de apresentar a arquiteta que vai trabalhar conosco no projeto. Sofia Mendoza. Sofia entrou na sala e seus olhos imediatamente encontraram os de Rafael. Ele estava sentado à mesa, com alguns documentos espalhados à sua frente, mas quando a viu, ficou completamente imóvel. Por alguns segundos que pareceram eternos, eles simplesmente se olharam. Sofia notou que Rafael estava mais magro, com olheiras que não existiam 3 meses atrás. Ele usava um terno azul marinho impecável, como sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma tristeza que ela nunca havia visto antes. Sofia, Rafael disse finalmente levantando-se. Sua voz estava controlada, profissional, mas Sofia percebeu um leve tremor. É um prazer trabalhar com você novamente. O prazer é meu, Sr. Almeida, Sofia respondeu, estendendo a mão para um cumprimento formal. Quando suas mãos se tocaram, foi como uma descarga elétrica. O toque durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para Sofia sentir que as mãos de Rafael estavam ligeiramente trêmulas. Bem, Marina disse, aparentemente não notando a tensão no ar. Que tal começarmos? Dr. Mendonça vai se juntar a nós em alguns minutos. Eles se sentaram à mesa, Sofia de um lado, Rafael do outro, com Marina entre eles. Sofia abriu sua pasta e tirou algumas anotações, tentando se concentrar nos aspectos técnicos do projeto. Sofia preparou algumas ideias iniciais baseadas nas nossas conversas de ontem, Marina explicou. Sr. Almeida, o senhor gostaria de compartilhar sua visão sobre o cronograma de execução? Rafael limpou a garganta. Claro, baseado na nossa experiência com projetos similares, acredito que podemos dividir a execução em 3 fases. Ele começou a explicar detalhes técnicos, sua voz ganhando firmeza conforme falava sobre território familiar. Sofia o escutava, tentando se concentrar nas informações, mas se pegando observando os gestos dele, a maneira como ele ainda passava a mão pelos cabelos quando estava pensando, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre um aspecto do projeto que o empolgava. Sofia, Marina a chamou, o que você acha da proposta de cronograma? Sofia se recompôs rapidamente. Acho que faz sentido, mas eu sugeriria uma pequena modificação na primeira fase. Ela pegou uma caneta e começou a desenhar um diagrama na margem de seus papéis. Se começarmos com a infraestrutura básica aqui, podemos otimizar o tempo de... Enquanto explicava, Sofia notou que Rafael a observava atentamente. Não apenas suas palavras, mas seus gestos,
A maneira como ela desenhava, como mordia levemente o lábio quando estava concentrada. Todos os pequenos detalhes que ele havia aprendido a conhecer durante os 3 anos em que trabalharam juntos. Doutor, Mendonça chegou no meio da apresentação de Sofia. Desculpem o atraso. Como estão as discussões? Muito bem, Marina respondeu. Sofia estava apresentando algumas otimizações para o cronograma. Excelente. Sr. Almeida, o que acha das sugestões? Rafael hesitou por um momento antes de responder. As sugestões da Sofia, da arquiteta Mendoza, são, como sempre, muito bem fundamentadas. Ela tem um olhar técnico excepcional. Sofia sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. A reunião continuou por mais 1 hora, discutindo detalhes de orçamento, materiais sustentáveis e cronograma de aprovações. Gradualmente, Sofia e Rafael encontraram seu ritmo de trabalho em equipe. A mesma sintonia profissional que os havia tornado tão eficientes na Almeida em Associados. Bem, eu diria que temos uma base sólida para começar, Dr. Mendonça concluiu. Sofia, Rafael, vocês precisarão trabalhar em conjunto nas próximas semanas para finalizar os detalhes técnicos. Sofia e Rafael se entreolharam brevemente. Sem problemas, Sofia disse. Podemos nos comunicar por e-mail para as questões principais. Na verdade, Rafael interveio, acho que seria mais eficiente se pudéssemos ter algumas reuniões presenciais. Este projeto tem muitos detalhes que são melhor discutidos pessoalmente. Sofia sentiu o coração acelerar. Claro, se for necessário. Perfeito. Marina sorriu. Que tal começarem na próxima segunda-feira? Podem usar uma das salas de reunião aqui da prefeitura. Quando a reunião terminou, Sofia guardou rapidamente seus papéis, ansiosa para sair. Mas quando se levantou, Rafael se aproximou. Sofia, posso falar com você por um momento? Em particular, Marina e Dr. Mendonça já estavam saindo da sala, discutindo outros assuntos. Claro, Sofia respondeu, embora cada fibra do seu ser dissesse para ela correr. Quando ficaram sozinhos, Rafael fechou a porta da sala de reuniões. Sofia, Ele começou, mas parou passando a mão pelos cabelos. Rafael, se é sobre o projeto, podemos discutir na segunda-feira. Não é sobre o projeto. Ele a olhou nos olhos. É sobre nós. Sofia sentiu o ar sair de seus pulmões. Durante 3 meses, ela havia se preparado para a possibilidade de encontrar Rafael novamente, mas não para uma conversa sobre eles. Rafael, eu não acho que devemos... Por favor, Sofia, só me deixa falar. Ela assentiu relutantemente, cruzando os braços como uma barreira protetiva. Rafael se apoiou na mesa, mantendo uma distância respeitosa. Primeiro, eu preciso te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter te colocado naquela situação no elevador, por ter te confundido com minhas palavras e ações, quando eu sabia que não podia oferecer nada em troca. Sofia sentiu uma pontada no peito. Rafael, você não precisa se desculpar por ter sido honesto sobre seus sentimentos. Mas preciso me desculpar por não ter sido corajoso o suficiente para fazer alguma coisa sobre eles. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso das palavras não ditas pairando no ar. Como você está? Rafael perguntou suavemente. Eu estou bem, trabalhando por conta própria, pegando projetos interessantes. E pessoalmente? Sofia hesitou. Pessoalmente, eu estou... me adaptando à nova vida. Rafael assentiu. Sofia, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você saiu da empresa? Sofia olhou para as mãos. Você sabe por quê? Eu sei, mas queria ouvir de você. Porque eu não conseguiria fingir todos os dias que aquela conversa no elevador não aconteceu. Porque não conseguiria te ver casado e agir como se nada tivesse mudado. E agora? Você consegue trabalhar comigo neste projeto? Sofia levantou os olhos para encontrar os dele. Eu vou ter que conseguir. Este projeto é importante demais. Rafael deu um pequeno sorriso triste, sempre colocando os outros em primeiro lugar. E você? Como está o casamento? A pergunta saiu antes que Sofia pudesse detê-la. Rafael ficou tenso, desviando o olhar. Isabela é uma mulher maravilhosa. Ela merece ser feliz. Sofia notou que ele não havia respondido sua pergunta. Mas você está feliz? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Sofia pensou que ele não fosse responder. Sofia, você sabe que eu tomei a decisão que achei certa na época. A decisão responsável.
Isso não responde minha pergunta. Não, não responde. Rafael se aproximou ligeiramente. A verdade é que não passa um dia sequer sem eu pensar no que você me disse naquele elevador. Eu queria que fosse você. Essas palavras me assombram. Sofia sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Rafael, não devemos estar tendo esta conversa. Você é casado. Eu sei. Que é por isso que esta vai ser a última vez que falo sobre isso. Rafael parou bem em frente a ela, mas eu precisava que você soubesse que aqueles 15 minutos no elevador foram os mais reais, os mais verdadeiros 15 minutos da minha vida inteira. Rafael, e eu precisava que você soubesse que se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse escolher de novo... Ele parou, fechando os olhos. Eu escolheria você. 1000 vezes eu escolheria você. Sofia não conseguiu segurar as lágrimas. Mas você não pode voltar atrás. Não, eu não posso. Eles ficaram parados a poucos metros de distância, carregando todo o peso do que poderia ter sido e nunca seria. Então o que fazemos agora? Sofia perguntou, limpando as lágrimas. Agora nós trabalhamos juntos neste projeto, profissionalmente, e tentamos fazer algo importante para as pessoas que precisam dessas casas. E depois que o projeto terminar, voltamos às nossas vidas separadas. Sofia assentiu, embora cada palavra doesse como uma lâmina. Mas Sofia, Rafael acrescentou, eu quero que você saiba que trabalhar com você novamente, mesmo que seja apenas por algumas semanas, é um presente que eu não esperava ter. Para mim também, ela admitiu. Rafael se dirigiu para a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Sofia? Sim? Obrigado por aceitar este projeto. Sei que não deve ter sido fácil. Nada foi fácil desde aquele elevador, Rafael. Ele assentiu compreensivamente. Para mim também não. Rafael abriu a porta e saiu, deixando Sofia sozinha na sala de reuniões. Ela se apoiou na mesa, tentando processar a conversa que acabara de ter. Nas próximas semanas, ela teria que trabalhar lado a lado com o homem que amava, sabendo que ele a amava de volta, mas que ambos haviam escolhido caminhos que os mantinham separados. Seria a provação mais difícil de sua vida. Mas talvez, pensou Sofia enquanto secava as últimas lágrimas, também fosse uma oportunidade de encontrar algum tipo de paz, algum tipo de fechamento para uma história que havia começado em um elevador e que de alguma forma precisava encontrar sua conclusão. As 2 semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional para Sofia. Ela e Rafael se encontravam 3 vezes por semana na prefeitura para trabalhar no projeto habitacional, e gradualmente eles encontraram um equilíbrio profissional que funcionava, quase. Era impossível ignorar a química entre eles. A maneira como Rafael automaticamente trazia café do jeito que Sofia gostava, como ela instintivamente organizava os documentos da forma que ele preferia, como suas ideias se complementavam perfeitamente. Eles trabalhavam como 2 peças de um quebra-cabeças que haviam sido feitas uma para a outra. Sofia, o que você acha de incluirmos uma horta comunitária no projeto? Rafael perguntou numa tarde de quinta-feira, apontando para o espaço no projeto. Perfeita ideia. Podemos usar aquela área próxima ao centro comunitário. Sofia se debruçou sobre a planta, inadvertidamente se aproximando dele. O perfume amadeirado que ela conhecia tão bem fez seu coração acelerar. Aqui! Rafael apontou para um local específico no papel, sua mão roçando acidentalmente na dela. Ambos pararam, conscientes do toque, mas nenhum se afastou imediatamente. Desculpa, Rafael murmurou, retirando a mão. Sem problemas, Sofia respondeu, mas sua voz saiu mais rouca do que ela pretendia. Momentos como esses aconteciam constantemente. Pequenos roços, olhares que duravam alguns segundos mais do que deveriam, conversas que fluíam da arquitetura para assuntos mais pessoais, antes que um dos dois percebesse e voltasse ao território seguro do trabalho. Sofia, Rafael disse naquela tarde enquanto guardavam os materiais, você tem planos para o final de semana? Por quê? Ela perguntou, tentando manter o tom casual. Pensei que talvez pudéssemos visitar o terreno onde o projeto será construído. Seria importante vermos o local pessoalmente para ajustar alguns detalhes. Sofia hesitou. Uma visita ao terreno seria necessária profissionalmente, mas significaria mais tempo sozinha com Rafael. Tudo bem, que horas? Sábado de manhã, umas 9 horas? Perfeito.
No sábado, Rafael passou para buscá-la na Vila Madalena. Sofia o esperava na porta do prédio, usando jeans, uma blusa branca simples e tênis, roupas práticas para caminhar pelo terreno ainda não desenvolvido. Bom dia, Rafael disse quando ela entrou no carro. Ele também estava vestido casualmente, o que o fazia parecer mais jovem, mais acessível. Bom dia, como está o trânsito? Tranquilo para um sábado. A conversa durante o trajeto foi profissional. Discussões sobre o projeto, sobre questões técnicas, sobre o cronograma. Mas Sofia notou como Rafael ocasionalmente a olhava pelo retrovisor e como ela se pegava observando o perfil dele quando ele estava concentrado no trânsito. O terreno ficava na zona sul de São Paulo, uma área que ainda mantinha algumas características mais rurais apesar do crescimento urbano. Era um espaço amplo, com algumas árvores nativas e uma vista bonita das montanhas ao longe. É perfeito, Sofia disse caminhando pelo terreno. As famílias que vão morar aqui terão qualidade de vida. É exatamente isso que eu penso. Rafael concordou parando ao lado dela. Você sabe, Sofia, este projeto é mais importante para mim do que você imagina. Por quê? Rafael olhou para o horizonte. Depois que me casei, percebi que estava vivendo uma vida que não era realmente minha. Uma vida construída em expectativas e obrigações. Ele se virou para ela. Este projeto é minha chance de fazer algo que realmente importa. Sofia sentiu um aperto no peito. Rafael, desculpa. Eu prometi que manteria as coisas profissionais. Não, está tudo bem, é só que... Ela hesitou. É só que você parece diferente desde que voltou da lua de mel. Rafael riu sem humor. Lua de mel nas Maldivas. O lugar mais romântico do mundo. E eu passei a maior parte do tempo pensando em uma conversa que tive num elevador quebrado. Rafael, pare. Sofia se afastou alguns passos. Nós não podemos continuar fazendo isso. Fazendo o quê? Fingindo que podemos ser apenas profissionais quando há toda essa tensão entre nós. Rafael se aproximou novamente. E o que você sugere que façamos? Eu não sei. Sofia passou as mãos pelos cabelos, frustrada. Talvez eu devesse sair do projeto. Não, Rafael disse imediatamente. Sofia, por favor, este projeto precisa de você. Essas famílias merecem o melhor, e você é a melhor arquiteta que conheço. Mas e nós? Nós vamos encontrar uma forma de lidar com isso, porque o projeto é maior do que nossos sentimentos pessoais. Sofia assentiu, sabendo que ele estava certo, mas sentindo como se estivesse constantemente caminhando numa corda bamba emocional. Eles passaram o resto da manhã caminhando pelo terreno, medindo espaços, discutindo onde ficariam as diferentes estruturas. Aos poucos, a tensão inicial se dissipou, substituída pelo entusiasmo compartilhado pela visão do projeto. Imagine, Sofia disse, parada no centro do terreno. Em um ano aqui vão ter 100 famílias construindo suas vidas. Crianças brincando, pessoas cuidando da horta comunitária, vizinhos se conhecendo no centro comunitário. É uma imagem bonita, Rafael disse, observando-a com um sorriso genuíno. É por isso que eu amo arquitetura. Não é só sobre construir prédios, é sobre construir comunidades, sobre dar às pessoas um lugar para chamarem de lar. É por isso que eu me apaixonei por você, Rafael disse suavemente. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Sofia se virou para ele, os olhos arregalados. Rafael, desculpa, eu não quis... Ele passou as mãos pelos cabelos. Sophie, é que quando você fala sobre o que ama, quando seus olhos brilham desse jeito, eu lembro de por que... Para, Sofia o interrompeu, mas sua voz estava gentil. Eu sei, eu sinto a mesma coisa. Eles ficaram parados no meio do terreno vazio, cercados apenas pelo vento nas árvores e pelo peso de tudo que não podiam ter. 3 semanas depois da visita ao terreno, o projeto habitacional estava praticamente finalizado. Sofia e Rafael haviam conseguido criar algo verdadeiramente especial, um conjunto residencial que não apenas forneceria moradia digna, mas que criaria uma verdadeira comunidade. Era uma quinta-feira chuvosa de julho, quando eles se encontraram pela última vez na sala de reuniões da prefeitura para entregar os documentos finais. Acho que é isso, Sofia disse, organizando a última pilha de plantas arquitetônicas. O projeto está completo. Está mesmo, Rafael confirmou, mas sua voz carregava uma melancolia que Sofia reconheceu porque sentia a mesma coisa.
Marina e Dr. Mendonça revisaram os documentos com entusiasmo evidente. Vocês superaram todas as nossas expectativas, Dr. Mendonça disse. Este vai ser um modelo de habitação social para o país inteiro. Quando vocês trabalhavam juntos na Almeida, em associados, sempre criavam projetos excepcionais, Marina acrescentou. A química profissional de vocês é incrível. Sofia e Rafael se entreolharam brevemente. Bem, Dr. Mendonça concluiu. Acho que podemos considerar esta fase do projeto oficialmente encerrada. A execução começa mês que vem. Quando Marina e Dr. Mendonça saíram da sala, Sofia começou a guardar seus materiais em silêncio. Era o fim. Depois de hoje, não haveria mais motivos para ela e Rafael se encontrarem. Sofia, Rafael disse quando ela fechou a pasta. Sim? Você quer tomar um café para comemorarmos o projeto? Sofia hesitou. Rafael, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, só um café. Como dois amigos que acabaram de terminar um projeto importante. Sofia olhou para ele, para os olhos castanhos que ela havia aprendido a ler tão bem, para o sorriso hesitante que escondia tanta coisa, para as mãos que ela sabia serem gentis e seguras. Tudo bem, um café. Eles foram a uma cafeteria pequenininha perto da prefeitura, um lugar simples com mesas de madeira e o aroma reconfortante de café fresco. Era o tipo de lugar onde Sofia conseguia imaginar Rafael relaxando, longe das pressões de ser um CEO. Sabe, Rafael disse depois que pediram, estes foram os meses mais difíceis e ao mesmo tempo mais gratificantes da minha vida profissional. Por causa do projeto? Por causa do projeto, sim. Mas também por ter trabalhado com você novamente. Sofia mexeu o café com a colherzinha, evitando o olhar dele. Rafael, eu sei que não posso dizer essas coisas. Eu sei que não tenho o direito. Mas, Sofia, eu preciso que você saiba que estes meses me lembraram de quem eu realmente sou quando estou com você. E quem você é? Alguém que acredita que a arquitetura pode mudar vidas. Alguém que se empolga com a ideia de fazer diferença no mundo. Alguém que é feliz. Sofia finalmente olhou para ele. Rafael, você precisa encontrar uma forma de ser essa pessoa mesmo quando não está comigo. Eu sei. E estou tentando. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, bebendo café e processando o fim de mais um capítulo de suas vidas. Sofia, posso te fazer uma última pergunta? Pode. Se um dia, no futuro, se as coisas fossem diferentes, você acha que nós... Rafael, não. Sofia balançou a cabeça gentilmente. Não podemos viver de e se. Você fez sua escolha, eu fiz a minha. Nós precisamos seguir em frente. Você está certa. Rafael assentiu, mas Sofia viu a dor em seus olhos. Mas eu quero que você saiba, Sofia continuou, que trabalhar com você neste projeto, mesmo com toda a dificuldade emocional, foi uma das experiências mais gratificantes da minha carreira. Nós criamos algo bonito juntos. Nós sempre criamos coisas bonitas juntos. E sempre vamos ter isso. Sempre vamos ter o conhecimento de que, quando trabalhamos em equipe, criamos algo maior do que a soma das nossas partes. Rafael sorriu. Um sorriso genuíno, sem tristeza. É uma forma bonita de ver as coisas. É a única forma de ver as coisas sem ficarmos presos no passado. Quando terminaram o café, eles caminharam juntos até a rua. O carro de Rafael estava estacionado numa direção, o metrô de Sofia na outra. Então é aqui que nos despedimos, Rafael disse. É aqui. Sofia, eu quero que você seja muito feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Você também, Rafael. E eu espero que você encontre uma forma de conciliar suas responsabilidades com sua felicidade pessoal. Rafael se aproximou e, hesitantemente, abriu os braços. Sofia aceitou o abraço. Um abraço de despedida entre duas pessoas que se amavam profundamente, mas que haviam aprendido que nem sempre o amor é suficiente. Obrigada, Rafael sussurrou no ouvido dela. Por quê? Por me mostrar o que é amar alguém de verdade, mesmo que seja por pouco tempo. Obrigada a você por me mostrar que é possível ser forte, mesmo quando se tem o coração partido. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Adeus, Sofia. Adeus, Rafael. Sofia o viu entrar no carro e partir, desaparecendo no trânsito paulistano. Então ela se virou e caminhou em direção ao metrô. 6 meses depois,
Sofia estava no terreno onde o projeto habitacional havia sido construído, participando da cerimônia de inauguração. As 100 unidades estavam prontas, as famílias estavam se mudando e a horta comunitária já mostrava os primeiros brotos. Sofia! Uma criança pequena correu até ela. Você é a arquiteta que fez nossa casa? Sou uma das pessoas que ajudaram, sim. Obrigada. Minha casa é a mais bonita do mundo. Sofia sorriu, sentindo o coração se aquecer. Era para isso que ela havia estudado arquitetura. Era para momentos como esse que ela havia aprendido a ser forte. Do outro lado do terreno, ela viu Rafael conversando com algumas famílias, explicando detalhes da construção. Seus olhares se encontraram por um momento através da multidão, e eles trocaram um aceno discreto. 2 profissionais que haviam trabalhado juntos em algo importante. Sofia sorriu e se virou para conversar com mais moradores. Ela havia encontrado sua paz, sua forma de ser feliz, mesmo sem ter tido o final de conto de fadas que uma vez sonhara. Às vezes, pensou ela olhando as crianças brincando no playground, que haviam projetado juntos, o amor verdadeiro não é sobre ficar com a pessoa que se ama. Às vezes, é sobre amar alguém o suficiente para deixá-lo ir e usar essa experiência para se tornar uma versão melhor de si mesmo. E enquanto o sol se punha sobre o novo conjunto residencial, Sofia soube que havia feito as escolhas certas. Ela havia amado profundamente, havia sofrido, havia crescido e agora estava pronta para o próximo capítulo de sua vida. Um capítulo que ela escreveria sozinha, mas carregando para sempre a lição de que mesmo os amores impossíveis podem nos transformar de maneiras bonitas e permanentes.